Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Enxeridos da Consciência. E essa trajetória de conversas, expansão de consciência, acessando consciências com todos os nossos convidados tem sido incrível, pelo menos para mim. E depois você me conta como é que foi para você. Eu falo isso porque chegamos no nosso último episódio dessa temporada, porque provavelmente virão mais temporadas com mais novidades pela frente. Para quem chegou aqui nesse último e não me conhece, sou Tuila Cláudia, facilitadora de barras de axis, terapeuta integrativa, criadora, idealizadora desse podcast e com um coração imenso, cheio de gratidão por escolher fazer esse projeto, escolher concretizar esse projeto que há muito tempo estava só na minha cabeça e agora, olha só, já estamos no nosso 10º episódio dessa temporada. E não poderia ser diferente, esse episódio é um episódio especial, porque a convidada de hoje é uma mulher, uma facilitadora de consciência, uma pessoa que eu me inspiro muito e que tem muito a contribuir com a gente, que eu admiro bastante, e aceitou o nosso convite de participar dos nossos encontros aqui. Vou apresentá-la. Louise Janauís, facilitadora certificada de Access Consciousness, e é com imensa alegria que vamos receber a Louise aqui hoje. Bem-vinda, Louise. Gratidão por aceitar o nosso convite do Enxeridos da Consciência. É uma alegria mesmo ter você aqui contribuir com a gente. Eu fico muito feliz, agradeço demais também o convite. É sempre um prazer falar sobre as ferramentas de consciência. Maravilha. E assim, a gente chegou na reta final, né? Você está no 10º último episódio da nossa primeira temporada. Já é uma vitória, né? Para a gente estar criando esse projeto. E de praxe, eu perguntei para todo mundo, e vou fazer a mesma pergunta para você. Para a gente te conhecer melhor, conta um pouquinho dessa sua história, como você se inseriu nesses caminhos de acesso e expansão de consciência. Beleza. Então, assim, eu acho que se a gente for voltar bem lá atrás, eu sempre tive um pezinho no holístico, né? Minha mãe, apesar dela ser médica, pediatra, ela sempre gostou muito das coisas holísticas. Então, minha mãe é mestra em Reiki, ela é terapeuta transpessoal, enfim, ela tem vários cursos de terapeuta floral. E, assim, ela fazia os cursos para ela não necessariamente atuava, né? Mas ela gostava muito, então eu tinha um pezinho ali, né? Quando eu comecei a minha fase adulta, assim, que eu comecei a trabalhar e tal, eu meio que deixei isso de lado. Mas a minha vida, ela não estava muito legal, não estava funcionando muito para mim. Eu me perguntava de verdade, será que a vida é só trabalhar e pagar conta? E foi aí que eu escolhi ir para... eu não sei se eu escolhi, se isso me escolheu, mas assim, começaram a aparecer várias coisas, né? Eu comecei a praticar Ho'oponopono, depois eu descobri as barras de Axis, e aí eu fiz o meu primeiro curso de barras bem no iniciozinho de 2020, em janeiro de 2020, e acabei me apaixonando ali, resolvendo fazer a transição de carreira, né? E em junho de 2020, no meio da pandemia, eu pedi demissão do trabalho e resolvi trabalhar com as ferramentas de consciência, e é isso que eu faço até hoje. Maravilha. É uma coragem, né? Para quem está ouvindo o sotaque da Lou, de onde você é? Eu sou de Maceió, Maceió, Alagoas. E assim, eu não sei se existem, né? Tem outros CFs, facilitadores certificados nordestinos,
mas você é que eu conheci. Uhum. Aqui no Enxeridos da Consciência, a gente está trazendo cearense. Ai, que É legal. uma criação para contribuir para o nosso Ceará. E assim, foi importante para mim você ter aceitado, você ser da nossa região também, né? Esse Uhum. Nordeste, parece que a gente, às vezes, tem que desbravar umas coisas, né? A gente vai encontrando os caminhos, né? Sim. E conta pra gente, nós, assim, cheios que amamos a expansão de consciência e todos esses assuntos de consciência, essa sua experiência como nordestino, isso facilitou, isso dificultou, porque a gente carrega um monte de ponto de vista também com relação a isso, né? Mas traz, assim, Uhum. essa fala, eu acho importante pra gente. Claro. Aqui, só a título de informação mesmo, aqui no Nordeste a gente tem outra CF, que é a Ceissa, acho que, Gouveia? Eu não lembro agora o sobrenome dela, que eu só chamo de Ceissa, mas ela é de Salvador. Ela se tornou CF, acho que ano passado. Que eu me lembro agora do Nordeste, somos nós duas. Mas, assim, com relação a ser nordestina, eu acredito que tem, sim, muitos pontos de vista sobre isso. Tem o seu lado legal, assim, de ser pioneira, né? Eu fui CFMW, que foi, acho que talvez a primeira, ou uma das primeiras CFMWs, né? Que é quem faz o curso de escolha por possibilidades. Durante muito tempo, eu fui a única facilitadora de Barras de Alagoas. Então, teve várias coisas, assim, que teve esse impacto de ser a pioneira ou de, pelo menos, estar dando continuidade, porque tinham pessoas até que já tinham sido, por exemplo, facilitadoras de barras aqui, mas que ou tinham se mudado ou não estavam mais atuando, né? Então, tem esse desafio e que é bom e é desafiador ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que tem muitos pontos de vista também com relação à mentalidade nordestina, digamos assim, né? Tem muitos nordestinos que têm um certo preconceito ainda, eu diria, com as ferramentas holísticas. Só que o que eu percebo é que, na verdade, muito desse preconceito está dentro da gente que atua, que já espera que vai ter preconceito. A mesma coisa com o financeiro, né? Eu posso contar uma bronca que eu levei do Gary Douglas. Eu estava no meu primeiro treinamento de facilitadores certificados, há 2 anos atrás, e para quem não sabe, o treinamento de facilitadores certificados, ele é, tipo assim, o último passo de uma jornada gigantesca de classes que a gente tem que fazer. A gente faz muitos cursos para poder chegar no treinamento em si, né? Então, eu estava, assim, muito animada e, ao mesmo tempo, um pouco ansiosa, sem saber muito o que esperar. É um treinamento de 5 dias com o Gary, o Dan e a Simone, né? E aí, estava com uma outra colega, que é a Juanita, que é uma facilitadora certificada maravilhosa também. Ela estava ao vivo, eu estava participando online. E ela fez uma pergunta lá, e na hora da tradução, parece que a pergunta meio que se perdeu, não foi respondido exatamente o que ela perguntou, porque na hora da tradução teve um desencontro, digamos ali, né? O que ela disse em português e o que foi dito em inglês não ficou exatamente a mesma coisa. E aí ela falou, Lou, você que fala inglês, será que você poderia fazer a pergunta? Porque eu acho que não entenderam muito bem a minha pergunta. Eu falei, não, tudo bem. E aí a pergunta era o seguinte, por que em algumas regiões ou algumas cidades era tão mais fácil criar cursos e classes do que em outras, né? E aí eu acrescentei, já que eu ia fazer a pergunta para ela, eu acrescentei especificamente falando do Nordeste. Né? Eu falei, olha, eu sou nordestina, tem isso que a Ronita perguntou, e eu sou nordestina e eu percebo que tem, né, uma certa trava no Nordeste. E eu falei, né, na minha pergunta eu falei, porque o Nordeste é considerado uma região mais pobre, mais, entre aspas, atrasada, etc.
Né? Isso é um conceito, não que eu ache isso do Nordeste, mas, né, o conceito geral, muita gente acha isso. E aí, a primeira bronca que ele deu foi, primeiro, vocês têm que aprender a perguntar qual é o local que está requerendo a sua contribuição, ao invés de tirar da sua cabecinha o lugar que você quer visitar e colocar uma classe ali no meio para justificar a sua viagem. Então, essa já foi uma das primeiras broncas. E a segunda bronca, que foi realmente relacionada ao Nordeste, ele falou assim, todo mundo que tem esse pensamento de que o Nordeste é pobre e que não corre dinheiro, que é mais atrasado, que as pessoas têm mais mente fechada, são exatamente as pessoas que estão mantendo o Nordeste desse jeito. Toda vez que você fala isso, toda vez que você traz esse ponto de vista de que no Nordeste não tem tanto dinheiro, no Nordeste não tem tantas pessoas interessadas em consciência, no Nordeste blá, 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 você está mantendo isso. Você está criando isso como uma realidade. Então, se você deseja um Nordeste próspero, se você deseja um Nordeste consciente, você tem que começar a pedir por isso. Ao invés de julgar aquelas pessoas que não estão escolhendo, você tem que pedir por pessoas que estão escolhendo consciência, pessoas que estão escolhendo prosperidade, para que você seja a semente disso, ao invés de você ficar perpetuando o ponto de vista de que o Nordeste é isso ou aquilo. Então, foi uma broncazinha, assim. Ele falou, eu suavizei aqui, ele foi um pouco mais ríspido. Mas, assim, daquele jeitinho Gary de ser, né? Mas é algo sensacional isso, porque a gente realmente não presta atenção, né? O quanto que muitas vezes a gente vai para esse lugar de julgamento, e principalmente aqui no Nordeste, né? Julgamento da nossa terra, julgamento da cultura, às vezes, também. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Sim, foi tanta contribuição. Eu já tinha escutado você relatar na classe do Fundamento, É verdade. sem me contar aqui, você já pegou a energia. E é tão interessante porque a gente fica buscando onde é que a gente quer que a contribuição. E sem perceber, a gente vai para onde eu quero ir. Uhum. Quero que seja, e vai para toda aquela questão do controle. E essa fala, assim, pelo menos para mim, bateu com uma consciência bem interessante. Perguntar onde é que requer a nossa contribuição. Sim. E é realmente muito interessante isso, porque eu percebi que muitas vezes eu queria ir para algum lugar, eu queria conhecer algum lugar, ou, enfim, ter uma experiência diferente, e aí eu enfiava um curso no meio, porque eu achava que eu tinha que ter o trabalho como justificativa para viajar. Eu não podia só viajar, né? Então, isso foi uma chavinha ali que virou. Eu falei, opa, peraí, e se eu puder escolher para onde eu quero ir, porque eu desejo ir para aquele lugar, e também perceber onde que se requer as classes, né? Até com essa questão do Nordeste mesmo, né? Eu lembro que eu falava, gente, mas onde que eu vou achar no Nordeste pessoas dispostas a fazer o fundamento, né? Tem pouquíssimos facilitadores que vêm para o Nordeste facilitar o fundamento. E eu lembro que a minha turma aí de Fortaleza foi a minha maior turma até então, né? E eu falei, uau, que incrível, quantos pontos de vista eu tinha sobre não conseguir fazer uma classe no Nordeste, né? E, na verdade, mais recentemente, depois dessa experiência em Fortaleza, eu tenho facilitado cada vez mais classes no Nordeste, né? Então, Maceió, Recife, João Pessoa e Fortaleza têm sido as cidades assim, inclusive estou voltando para Fortaleza mês que vem, e Aracaju também, né? Então tem algumas cidades aí que meu coração foi chamando, né? E eu estou criando cada vez mais classes no Nordeste do que fora.
nossos pontos de vista interessantes, né? Sim. E assim, quanto tempo já você é facilitadora certificada, Lu? Eu me tornei facilitadora certificada. Deixa eu ver. O meu treinamento foi setembro de 2023. Foi, setembro de 2023. Nós já tem, assim, uns 2 anos, né? Quase 2 anos. Quase Nesses 2 anos. quase 2 anos, eu acho que deve ter várias histórias interessantes, né? Um E assim, bocado. uma história interessante de, não assim, o que aconteceu com você, de uma transformação que você percebeu, que as barras, que as ferramentas do Axis trouxeram para a sua vida, né? E também o que você viu acontecer com algum Uhum. aluno, com algum, né, cliente que você facilitou, assim, traz assim essas histórias, né, para a gente se inspirar um pouco. Claro. Tem muita coisa. Tem uma história em particular que eu acho, assim, fenomenal. Vou contar primeiro essa dessa minha aluna, porque assim, foi quase uma vitória minha também, sabe, ver essa evolução dela. Isso foi até antes de eu ser facilitadora certificada. Eu estava no meu, sei lá, acho que eu tinha 3 meses como facilitadora de barras, lá em 2020 ainda. Eu fui para São Paulo facilitar um curso de barras, né? E aí, essa minha aluna, ela tinha ficado viúva há um tempo, e desde então ela ficava mais reclusa, assim, ela era meio que trabalho, casa, casa, trabalho e tal. E uma das coisas que ela trouxe durante a classe foi isso, né? Que ela queria voltar a viver a vida dela, mas ela ainda estava muito presa no luto e tal. Deu ali pouquíssimo tempo, acho que uma semana depois da classe, aí ela já me mandou uma mensagem falando: Lô, você não sabe, tinha um carro aqui que estava parado há um tempão, que ninguém conseguia vender, chegou um cara do absoluto nada, viu o carro e comprou. Aí eu, que legal e tal. E aí passou mais, acho que um mês, ela me falou: Lô, tô precisando de uma ajuda sua. É o seguinte, eu tomei coragem para viajar. Só que eu morro de medo de avião. Eu fico claustrofóbica, assim, fico passando mal dentro do avião. E eu vou viajar para um lugar longe, eu vou ter que ir de avião. E aí eu falei: olha, que tal você pegar 3 pontos ali das barras? Eu falei para ela os pontinhos. Pega esses 3 pontos e antes de você embarcar, começa a fazer a autoaplicação. Veja se muda alguma coisa. Ela falou: ah, tá bom. Cara, ela disse que apagou no avião, assim, dormiu a viagem inteira, relaxadíssima, e desde então ela não para de viajar. Toda vez que eu abro o Instagram dessa mulher, ela tá viajando para um lugar diferente. E assim, ela disse que perdeu completamente o medo de voar. Então, essa para mim é uma coisa muito sensacional, porque foi uma coisa muito rápida. Era assim, o luto, ela já estava há bastante tempo, não tinha sido tão recente que o marido dela tinha falecido, mas ela ainda estava ali se prendendo muito ao luto, e o medo de viajar era desde pequena, né? E foi uma coisa assim muito rápida, cerca de um mês, ela mudou completamente. Né? Tem alguns relatos também de pessoas que se curaram da fibromialgia. Então, bom, curar é uma palavra forte que o Access pede para a gente não usar tanto. Então, tiveram melhoras dos sintomas. Vamos lá. Tiveram melhoras dos sintomas da fibromialgia. Hoje em dia, elas não têm mais os sintomas que trariam um diagnóstico de fibromialgia. Né? Então, elas não se encaixam mais no diagnóstico de fibromialgia, melhoraram bastante. Né? E meu mesmo, assim, pessoal, eu tenho várias também, mas, assim, por exemplo, uma questão é com relação aos meus ovários. Antes do Axis, eu tinha muitas, muitas, muitas dores. Eu fui diagnosticada, né, com a síndrome do ovário policístico, e eu tinha muitas dores. Todos os meses ali, chegava no meu período menstrual, eu ia acabar parando na emergência, porque eu tinha que tomar remédio venoso. Eu já cheguei assim a desmaiar.
Então, era uma situação bem interessante. E depois de Axis, né, tanto com as barras de Axis quanto com um processo corporal que chama MTVSS, simplesmente eu não tenho mais nenhum cisto no meu ovário. Acho que já tem uns 3 anos que nenhum dos exames, eu faço os exames regularmente e nenhum dos exames aparece mais nenhum cisto. Eu não tenho mais qualquer coisa nos meus ovários, assim. Então, isso para mim também foi algo muito, muito importante, porque era algo que era um sofrimento mensal, assim, né? E eu não fiz nenhum tratamento médico que justificasse essa mudança. Foi realmente a única coisa de diferente que eu fiz nesse período que eu tive essa mudança foram as barras e o processo corporal. Então, isso para mim também é sensacional. Uau! É muito interessante. E os nossos corpos são incríveis, né? E Sim. assim, é interessante você falar das suas alunas, né? E do seu reconhecimento da contribuição de barras, sabe? Porque muitas vezes a gente presencia o oposto, né? É como o próprio Gary fala no próprio vídeo que passa no curso de barras, né? Às vezes as pessoas só vão reconhecer muitos anos depois, né? E essa percepção de, uau, eu escolhi fazer uma sessão de barras, escolhi um curso de barras e eu estou sentindo, reconhecendo as mudanças, isso é muito grandioso. Com certeza, com certeza. E tem muitas coisas, né? Até se a gente for olhar também, né, para o financeiro, por exemplo, antes do Axis, eu ganhava um pouco mais de um salário mínimo, né? Então, hoje em dia, o investimento para você se tornar uma facilitadora certificada, né, o CF, como a gente chama, é por volta aí de R$ 200 mil. Quando eu comecei no Axis, esse valor para mim era absurdo, né? Onde que quando eu ganhava um salário e pouquinho, que eu ia conseguir, né, fazer esse investimento. E com a escolha de investir no meu negócio, né, que hoje é o meu negócio, né, eu tenho CNPJ lá, né, como facilitadora, e investir nesse negócio foi uma das escolhas que mudou completamente a minha realidade financeira, né, que me proporcionou ser facilitadora certificada e contribuir com várias pessoas e contribuir também com a minha realidade financeira. E eu tenho várias alunas, vários alunos que têm esse relato também financeiro. Recentemente, eu fiz uma série de puxões de energia, que é uma técnica que a gente tem no Access de fluxos de energia, e eu fiz uma série de encontros, né, onde a gente juntos fazia esses puxões de energia. E teve um em particular que não era nem sobre dinheiro, ele era para quando você estivesse se sentindo travado, quando você estivesse sentindo meio, sabe, quando você parece que está travado, está parado, nada funciona, aí fazia esse exercício desse puxão em particular. E aí ele foi tão poderoso que eu falei, gente, eu acho que eu vou disponibilizar ele gratuitamente. E aí eu coloquei um link fechado do YouTube e liberei para as pessoas assistirem. Cara, todos os dias eu comecei a receber mensagens de pessoas. Luíse, apareceu cliente do nada. Luíse, fui chamada para uma vaga de emprego que eu já tinha perdido a esperança de ser contratada. Luíse, minha tia distante resolveu me dar dinheiro de presente. Tipo, uns negócios assim que você fala, caramba, que coisa incrível. E esse puxão nem era para dinheiro. Mas como muitas pessoas estavam travadas justamente na área do dinheiro, quando destravou a energia que tinha por trás, o dinheiro fluiu. Né? Então, essas são algumas das mágicas que a gente vai vendo acontecer com as ferramentas do Axis, que são sensacionais. E é muito rápido, né? Se você permite, é muito rápido. Se você resiste, nem tanto. Eu fiz isso, eu acho que foi 2 dias atrás, né? Essa coisa do pedir e receber. Uhum. Eu comecei a pedir, comecei a pedir, comecei a pedir. Eu tinha muito interessante ponto de vista sobre isso, né? Sobre pedir, incomodar. Eu disse, não, eu vou pedir. No mesmo dia, também mágicas aconteceram, mensagens, ligações, sabe? Então, como nós somos a mágica, né? E tudo que você contou aqui dos relatos, isso é tudo muito mágico.
Sim, verdade. E tem uma lista gigantesca. Se deixar, a gente vai passar o podcast inteiro só falando sobre isso. Sim, mas vamos deixar um gostinho para as pessoas ir lá nas suas redes, procurarem esse relato, né? Procurarem você também e acompanhar até no seu canal do YouTube, os trabalhos da Louise. Eu quero fazer outra pergunta. Por favor. A gente está sempre pedindo que os nossos convidados falem sobre uma ferramenta de Access, uma ou duas ferramentas de Access que são seus xodós, né? Assim, usa sempre, está ali sempre com você. O vencedor, sim, já tem os vencedores. Todo mundo falou praticamente bem parecido, né? O mantra, como pode melhorar, quem pertence isso. E eu quero trazer, assim, o que você usa de ferramentas que não pode faltar nunca, ou aquela que você usou, que você viu, assim, que realmente destravou alguma coisa, só para trazer essa energia. Claro. Todas essas que você citou são fantásticas, com certeza. Eu falo muito dos puxões de energia, né? Então, acho que talvez minha ferramenta favorita sejam os puxões de energia. E para quem não conhece, não existe uma maneira certa ou errada de você fazer os puxões de energia, né? Mas basicamente o que a gente faz num puxão de energia é fazer uma conexão energética com aquilo que a gente está desejando, né? Então, por exemplo, já que eu estava falando de dinheiro, né? Eu posso fazer um puxão de energia para o dinheiro. Então, eu dou um comando para o meu corpo para que ele atraia, para que ele puxe, como a gente fala, a energia do dinheiro. Quem desejar um pouco mais experimentar, se você colocar no YouTube hoje puxão de energia, tem um bocado lá, tem para o dinheiro, tem para relacionamento, tem para um monte de coisa, né? Inclusive no meu canal do YouTube também tem alguns puxões. Então, é uma ferramenta quase como uma meditação guiada quando a gente faz no YouTube, né? Mas quando você aprende a ferramenta, você mesma pode fazer, inclusive no fundamento, né, na classe de fundamento do Access, a gente tem uma parte só sobre fluxos de energia, que inclui o puxão de energia, né, que é muito bacana. Eu diria que os puxões possivelmente são uma das minhas ferramentas favoritas, se não a favorita. E tem uma outra pergunta que a Simone Milasas, ela me fez essa pergunta numa classe e, assim, mudou completamente as coisas, e desde então eu uso com uma certa frequência essa pergunta, que é: em quem ou o que eu penso antes de fazer uma escolha? E se não é você, tem alguma coisa ali que não tá legal. Você está escolhendo baseado na realidade de outra pessoa e não na sua própria realidade, né? Foi em São Paulo, acho que foi 2023, foi um pouquinho antes do meu treinamento de CF. Acho que era a última classe que eu tinha que fazer ali para poder fazer o meu treinamento de CF. E eu estava lá em São Paulo, nessa classe com ela. Eu nem lembro exatamente qual foi a pergunta que eu fiz, mas eu lembro que ela me fez essa pergunta: em quem ou o que você pensa antes de fazer uma pergunta? E na hora, assim, para mim veio minha mãe, meu pai e meu parceiro. E ela falou: uau, ok, então você tem infinitas possibilidades, aí você filtra para caber só as que a sua mãe escolheria, aí você filtra para caber só as que seu pai escolheria, aí você filtra para caber as que seu parceiro escolheria. No final de infinitas possibilidades, você tem isso aqui. E às vezes nem o que tem aqui é o que você escolheria, sabe? Então, essa pergunta fez um rebuliço, assim, na minha vida, porque eu comecei a olhar para quantas escolhas eu tinha feito que eu não estava fazendo por mim, eu não estava escolhendo por mim, eu estava escolhendo por outra pessoa. E a única forma da gente criar a nossa vida é escolhendo pela gente. A nossa vida, a nossa realidade, né? A gente pode incluir outras pessoas nessa escolha, claro. Mas primeiro, você, o que funciona para você. Porque se você não está escolhendo o que funciona para você, você está escolhendo o que funciona para sua mãe, seu pai, seu parceiro, seu amigo, seu sei lá o quê, seu filho, você está se excluindo da equação da sua vida.
né? Então, essa pergunta foi um grande presente para mim. Uau. E é um grande presente, assim, ouvi-la. Já foi um monte de coisa por aqui. Né? A Sensacional. gente está quase chegando ao final. E o meu pedido é você deixar alguma fala, algum posicionamento, alguma inspiração para quem está onde você estava, né, há uns 3, 4 anos atrás, ali descobrindo, chegou aqui, porque busca pessoas que também gostam da mesma coisa e às vezes se sentem mais sozinhos, sabe? Para inspirar essas pessoas a continuar. Elas são pilares, que elas são, sim, expansão e contribuição do jeitinho que elas são. O que você diria para essas pessoas, né, que chegarem aqui com essa sede? Sensacional. Então, eu diria que, assim, uma das primeiras coisas que contribui muito para quando a gente está nesse espaço de, eu gostaria, mas eu não sei para onde, para onde ir, é uma pergunta, né, que chama... Bom, a pergunta é, como eu gostaria que fosse a minha vida, né? Essa é a primeira pergunta para a gente começar a olhar para o que tem na nossa vida que não está funcionando mais, que talvez esteja na hora da gente deixar ir, e olhar para o que a gente pode acrescentar na nossa vida para torná-la mais grandiosa. E se ter pessoas, por exemplo, que estão estão escolhendo essa mesma jornada, é algo que você gostaria de ter, como seria pedir por isso, né? Então, literalmente, o universo, onde estão as pessoas que escolhem contribuir com essa minha jornada de consciência? Como eu posso encontrar essas pessoas? Ou como elas podem me encontrar, né? Mas, principalmente, eu diria que é a gente estar disposto a abrir mão do julgamento, principalmente o julgamento de nós mesmos. Porque quanto mais você se julga, eu sei que eu tive muito isso durante muitos anos, principalmente ali aquela fase de adolescência, de, por que eu não posso ser igual a todo mundo? Eu até fiz um workshop um tempo atrás chamado Você Não É Todo Mundo, né? Porque realmente foi um reconhecimento do presente de ser você, sabe? É aquele espaço onde você olha para si mesma e você fala, uau, que bom que eu não sou todo mundo. Porque você é um presente único, né? Só você pode oferecer aquilo que você pode oferecer. E isso é um grande presente para o planeta. O Dr. Dan Heer tem um livro que chama Sendo Você, Mudando o Mundo, que também é uma classe, né, um curso que você pode fazer, ele não tem nenhum pré-requisito. Inclusive, mês que vem estarei traduzindo a classe de Sendo Você, Mudando o Mundo, do Dr. Dan Heer, da Argentina. Mas, assim, é um livro fantástico, eu super recomendo. E talvez uma dica bônus seja leia os livros do Access. Eu sei que muita gente tem muito ponto de vista sobre, às vezes, o valor do investimento das classes, né? E, às vezes, realmente é necessário que você vá criando um músculo financeiro, digamos assim, como eu tive que criar, né? Não foi de cara, quando eu fiz a minha primeira classe Barras, meu salário era, acho que, R$ 1.400 e a classe custava 1.150. Então, para mim, era um valor alto na época, né? Hoje em dia, um treinamento de CF custa por volta de 28 mil. E eu faço vários cursos para poder chegar no treinamento de CF, porque todo ano a gente tem que renovar. Então, a gente está falando aí de talvez cerca de 50 mil por ano para renovar, né? Só de classe. Se eu for viajar, a gente aumenta um pouquinho mais. Mas, assim, foi um músculo financeiro que eu fui criando para poder chegar nisso, né? No início, não era assim. Então, se você ainda está nesse espaço, por exemplo, de criar o músculo financeiro, leia os livros. Access tem livros sobre absolutamente qualquer assunto. Dinheiro, relacionamento, corpo, entidades, animais, tem um mundo. Então, vai lá, vê qual é o livro que te chama a atenção e começa a explorar por aí também. Sim. E essa dica do livro,
pelo menos para mim, foi meio que não foi uma pergunta, né? Assim, eu sou a louca de comprar livro. Eu gosto de livro. E aí eu disse, o que eu posso criar essas leituras, né? E aí fui comprando o Access, e eu gosto de ler pelo Kindle também, né? Não só pelo também, que também é um valor bem mais acessível, né? Para quem está ali com conteúdos interessantes. E, nossa, me facilitou muito para quando eu fui fazer o fundamento com você. Muitas das coisas que estavam ali no fundamento, eu já tinha pescado ali de um livro ou outro. Não foi um ambiente que foi esquisito. Lá tem assuntos do fundamento que não tem livro, né? Mas me dá também me sentir confortável. Porque eu tinha um ponto de vista de que, para eu fazer o fundamento, eu tinha que estar ali no mesmo patamar daquelas pessoas, como se eu não pertencesse àquele grupo. Né? E a Luísa foi, assim, uma generosidade que até então eu não tinha conseguido receber. Né? E vamos aqui, Tuíla, vamos conversar, vamos fazer puxão, né? Isso, assim, uau, sabe? O que mais é possível? Porque quando a gente acessa essas energias, a gente sabe que existe isso. E isso está disponível para mim. Gratidão pela contribuição que você trouxe aqui, pela sua energia. E diz aí para a gente onde é que as pessoas podem te encontrar, onde é que as pessoas podem acessar a sua energia, fazer cursos, workshops com você. Deixa seu arroba aqui para o Sem Cheirinhos. Perfeito. Então, eu admito que eu acho que o lugar que eu sou mais ativa ainda é o Instagram, né? Então, você pode me encontrar no Instagram, @luizejanauís, como está aqui escrito, né? Eu sei que é um nome um pouco, para quem está ouvindo só, quem não está vendo o vídeo, né? É um nome um pouco difícil de digitar. Então, Louise, Louise, e Janauís, Jan de navio, AUYS. Então, @luizejanauís. Hoje eu facilito as classes de barras, facelift, processos corporais, fundamento e os diversos workshops online, né, que eu vou criando aí com temas variados, dependendo das energias que eu estou percebendo. Então, acho que o Instagram é o local onde eu sou mais ativa, e no YouTube também tem bastante vídeo. As minhas lives eu sempre passo também para o YouTube, porque fica mais fácil da galera encontrar. Então, às vezes tem lives antigas que o pessoal quer, eu queria assistir aquela live de novo, tá lá no meu YouTube. E a ideia é que esse ano eu comece a criar um pouco mais de conteúdo exclusivo para o YouTube, mas por enquanto o Instagram ainda é onde eu estou mais ativa. E também é Luiz Janauís. Que ótimo. E fechamos com chave de ouro nossa primeira temporada de Enxeridos da Consciência. Quem só assistiu esse episódio, volta, assistir os outros, que os nossos facilitadores de barras daqui do Ceará também, nossa, cada um mais incrível do que o outro. E a gente vai expandir, né? A gente vai organizar e a gente criar para a segunda temporada. A gente vai organizar isso, esperem cenas dos próximos capítulos. Gratidão por que ouviram, que chegaram até aqui. Compartilhem, comentem, digam o que vocês gostariam de acessar o nosso projeto e escutem, expandam a consciência de vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Gratidão. Enxeridos da Consciência é um podcast independente, criado, dirigido, roteirizado e produzido por mim, Tuíla Cláudia. E precisamos agradecer a Rayane Ferreira pela contribuição com a captação de som e na edição. Agradecemos também o apoio do Espaço Terapêutico Regenerar-se, um espaço que oferece atendimentos de psicologia e diversas terapias com profissionais preparados sempre para acolher você. Não podemos deixar de agradecer os convidados que toparam participar do nosso podcast.
E também a Gel e Douglas e Access Consciousness que uniu toda essa galera no movimento em comum, o acesso à consciência. Te vejo no próximo episódio.